E agora a pregação da poderosa Palavra de Deus. Graça e paz, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 9. Diz assim: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Mais uma vez. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê do teu entendimento, o Senhor nos dê elucidação, ajude-nos, por favor, a entender a tua palavra, Senhor, ajude-nos a entender coisas espirituais, porque com os nossos olhos nós enxergamos aquilo que é visível, mas com o Espírito nós percebemos aquilo que é invisível. Ajude-nos que nossos espíritos possam ser despertos por Ti. Abençoa também os nossos irmãos que sofrem, Senhor. Nós oramos por eles. Apresentamos diante de Ti o Deva. Por favor, Senhor, opera naquela vida. Apresentamos diante de Ti a vida do Camargo, Senhor. Olha por ele, pelo Teu servo. Meu Deus, visite o Senhor na sua aflição, na sua necessidade. Olha pela vida da Kellen, Senhor, dada a Tua graça à Tua serva, Senhor. Ministra força àquele corpo, meu Deus. Faz vir do céu saúde, Senhor. Saúde que os remédios não podem dar, nem o tratamento pode dar. Nós pedimos pela vida do Gustavo, Senhor. Olha por esse moço, Senhor. Tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Tu que fizeste, Senhor, aquele ser, Tu sabes, meu Deus, exatamente aonde a disfunção acontece. Senhor, por favor, venha intervir com Teu poder. Olha pela vida da irmã Eliana, Senhor. Nós Te pedimos pela vida da Lucilene de Itajobi. E também apresentamos diante de Ti a vida do Guilherme mais uma vez, Pai. Por favor, Senhor, mostra que Tu és Deus, Senhor, acima das compreensões humanas, acima daquilo que o homem pode sonhar e perceber, acima daquilo que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém e amém. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Não é impressionante que a palavra de Deus não mostre para nós nenhum episódio de uma tentativa de se esconder da parte do homem, a não ser depois da queda? Depois da queda, a tentativa que o homem tem de se esconder, ela se manifesta das mais variadas formas. Nós somos pessoas que fomos aprimorando essa técnica de se esconder. Nós somos pessoas que sabemos muito bem ocultar quem somos, o que fazemos, e para isso nós usamos de um monte de subterfúgios, não é? O que é a mentira, senão a tentativa de se esconder? O que é a mentira, senão a tentativa dissimulada de você desviar de você a atenção que muitas vezes você precisa ter? Nós somos pessoas que desde pequeno nós aprendemos isso, não é? Tanto é que nós sabemos que uma das brincadeiras que nós gostamos muito, desde a nossa infância, não é? É o tal do esconde-esconde. A gente já desde pequeno nos aprendemos a nos esconder. Nós somos seres que, conforme nós vamos crescendo, nós vamos aperfeiçoando essa técnica de encontrar esconderijos, encontrar subterfúgios, e assim fazemos
em tudo e em todo lugar, aonde se perceba, dentro dos relacionamentos humanos, nós não somos quem deveríamos ser, nós usamos máscaras nos nossos relacionamentos, nós assumimos papéis, nós assumimos caricaturas, nós somos pessoas que muitas vezes apresentamos uma coisa aos outros, mas lá dentro do nosso ser nós sabemos que nós não somos nada daquilo, porque você pode se esconder de qualquer pessoa, mas uma das pessoas da quais você não pode se esconder é você mesmo, não é? Você sabe muito bem quem você é. E a gente percebe que isso é comum na sociedade que nós vivemos. Mas a verdade é que o homem não pode se esconder para sempre, não é? Quando a gente assiste filmes de terror, uma frase que é muito comum nos filmes de terror é essa: você pode correr, mas você não pode se esconder. Já ouviram essa frase? Em filmes de terror? A gente pode correr, a gente pode, não é, ficar distante daquele que nos persegue, mas a verdade é que a gente tem coisas que a gente não pode se esconder, tá certo? E eu gostaria de tomar tempo com vocês, porque nesta vida existem certas coisas das quais nós não podemos nos esconder. Eu arrolei aqui pelo menos 6 delas, para a gente poder meditar nisso, para a gente poder ter uma percepção maior da nossa responsabilidade, para a gente poder aprender a viver um pouco mais na verdade, a tirar um pouco máscaras, não é? Se é de fato, por exemplo, que a gente não pode se esconder dessas 6 coisas, então é importante que você aprenda a viver sem esconderijos, sem subterfúgios. Primeira coisa pela qual o homem não pode se esconder é dos olhos de Deus. E essa é, talvez, a que todos nós saibamos, não é? Todos nós sabemos que a gente não pode se esconder dos olhos de Deus. Não existe possibilidade de você fazer alguma coisa em que Deus não esteja vendo, em que Deus não esteja percebendo. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os bons e os maus. Quer dizer, não adianta, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quando a gente pega, por exemplo, o Salmo 139, que é um dos salmos que fala a respeito da presença de Deus que está em todos os lugares, lá diz assim: o Senhor conhece tudo, conhece quando eu me levanto, conhece quando eu me assento, conhece o caminho pelo qual eu ando, o Senhor conhece tudo. E o conhecimento não é somente dessa vida, mas é também da vida intrauterina. Diz assim que Ele sabe inclusive quando todos os meus órgãos e os meus membros iam sendo formados dentro de mim, e Ele ia anotando tudo isso, não é? Quando ia aparecendo os olhos, Ele foi anotando no seu livro. Quando foi aparecendo a orelha, Ele foi anotando no seu livro. Toda a minha vida intrauterina, até mesmo isso o Senhor conhece. E Ele diz que é impossível você fugir da presença de Deus. Você pode tomar as asas como as asas da alva e subir além das nuvens, e a Bíblia fala: até ali o Senhor está. E se você fizer a tua cama no Hades, ou seja, no inferno, lá no lugar dos espíritos mortos, e você acha assim: não, aqui Deus não vai me ver, a Bíblia fala assim: até ali a tua mão me guiará e o teu braço me susterá. Ou seja, não existe nada que venhamos a fazer que seja oculto dos olhos de Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A presença de Deus está em toda parte, está em todos os lugares. E é impressionante como existem momentos em que a gente tem mais medo do homem do que medo de Deus. Medo da presença de Deus, medo dos olhos de Deus. A gente faz coisas escondidas dos olhos dos homens, mas não conseguimos esconder isso dos olhos de Deus. E nós não tememos muitas vezes o fato de Deus estar vendo, mas tememos o fato dos homens estarem vendo. Há algum tempo atrás, um rapaz chegou na minha casa para falar a respeito da sua condição, e ele então usou assim umas palavras desse jeito: olha, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. E enquanto ele ia falando, eu ia orando, pedindo a Deus que me revelasse, porque existem coisas que nós não conseguimos enxergar naturalmente, né? E ele foi falando, ele falou assim: olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tenho Deus por testemunha de que eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu tenho Deus por testemunha, não é forte isso?
E na mesma hora o Espírito de Deus falou para mim assim: ele mente. E eu olhei para ele e falei assim: olha, eu não conheço tua vida, não sei teus caminhos, não te vigio, não sei por onde você vai, não sei por onde teus pés te levam. Mas agora, nesse momento, quando você fala que tem Deus por testemunha, você não tem temor do que você está falando? Deus está dizendo para mim que você mente. E ele falou assim: é, pastor? Eu falei assim: é isso mesmo? E ele falou assim: é verdade, pastor, eu estou mentindo. Meu Deus do céu. E ele usa a palavra: eu tenho Deus por testemunha de que eu não estou mentindo. Só que o Espírito Santo na hora falou assim: ele mente. E aí ele começou a contar uma outra história. E nessa outra história, ele não foi até onde devia ir. E o Espírito Santo disse para mim de novo: ele continua mentindo. E eu disse: rapaz, você está escondendo coisas. Não, pastor, eu fiz uma única vez. E o Espírito Santo: mentira. E eu falei assim: o Espírito Santo está testificando com o meu coração aqui que você mente de novo. Aí ele falou: é, pastor. Eu falei assim: você está pensando que você está falando com quem, rapaz? Eu sou um homem comum, como muitos são. Mas enquanto você está falando comigo aqui, eu estou pedindo a Deus que me revele a situação íntima do teu ser, que conhece todas as coisas. Aí ele contou toda a verdade. Ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Eu lembro de uma história de um pai que andava com um filho, e eles passaram por uma cerca assim, um pouco alta, né? E o pai olhou um par de sandálias do outro lado da cerca. Ele olhou assim, ele cobiçou aquela sandália e falou assim: puxa, essa sandália ia ficar bem no pé da minha esposa. E ele falou para o filho dele assim: ó, você fica olhando aqui, vê se vem alguém aqui. Se alguém vê o pai aqui, você me avisa. E ele então trepou no muro. O filho falou: pai, tem alguém olhando. Aí ele desceu do muro e falou assim: quem está olhando? E ele falou assim: Deus está olhando, pai. Deus está vendo. Nós não podemos nos esconder dos olhos de Deus. Você pode... Minutinho da escola dominical, Você pode esconder-se de seu pastor, você pode esconder-se de sua esposa, você pode esconder-se de seus pais, mas de Deus você não consegue se esconder. Uma segunda coisa pela qual nós não conseguimos nos esconder, meus amados, é da morte. A Bíblia fala assim: o salário do pecado é a morte. Assim como a morte entrou no mundo por causa de um único homem, a morte passou a todos, porque todos pecaram. A morte passou a todos nós. Então não adianta, por exemplo, você correr. Não existe como você fugir da morte. Não há como se esconder dela. A morte te acha. E a palavra de Deus coloca, meus amados, que a vida do homem é como uma neblina. É como se fosse um vapor. Já viu quando você ferve água para poder fazer café? Sai aquela fumaça, não é? Mas aquilo dura um instante. E Tiago diz assim: a nossa vida é assim. É uma neblina. Rapidinho desaparece. Os dias são muito curtos. Davi era tão consciente disso que um dia, conversando com Jonatas, ele falou lá em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 3: o homem está a um passo da morte. Nós estamos a um passo. Você não está a 20 quilômetros da morte. Você não está a 3.000 metros da morte. Você está a um passo da morte. E é certo de que o homem vai morrer. A Bíblia fala: aos homens está ordenado morrerem uma única vez, e depois disso vem a morte. E não existe nada que possa fazer com que a morte recue, por exemplo, nos seus passos. Você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ser uma pessoa cheia de contatos, mas não podem fazer com que isso exime a pessoa de experimentar a morte. Todos vão experimentar a morte. A morte é algo pelo qual nós não escapamos. É por isso que Salomão, o homem mais sábio da terra,
Ele falou assim: é melhor estar na casa onde existe luto do que na casa onde existe banquete, porque lá na casa onde existe luto, nós ponderamos sobre o nosso final. A gente olha aquele ser deitado e a gente fala: meu Deus, a vida é frágil, a vida acaba para todos. Mas quando nós estamos na casa do banquete, parece que a vida é eterna, parece que ela não vai acabar nunca, parece que as coisas que nós usufruímos nessa vida não vão ter fim. Mas quando você está na casa do luto, você diz assim: meu Deus do céu, poderia ser eu, poderia ser eu. Ou então, a pensar: um dia eu também vou estar aqui. Vai haver gente velando por mim, vai haver pessoas ao redor do meu corpo inerte. E uma das coisas interessantes da morte é que a morte é uma das coisas mais democráticas que existe no mundo, meus irmãos. É democrática, é cheia de democracia. Sabe por quê? Porque a morte, ela não tem problema de escolher pessoas, né? Ela leva pessoas que são cheias de vigor, ela leva bebês, ela leva gente idosa. A morte, ela pega gente branca, pega gente negra, pega gente bonita, pega gente feia. A morte vem para todos, independente do quão saudável você seja, independente do quão robusto você é, a morte vem para todos. Isso é tão verdadeiro que um dia Deus falou para Israel assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A gente tem que se preparar para a morte. A gente tem que se preparar. Há um ditado que diz que aqueles que sabem viver é aqueles que sabem que vão morrer. E vocês já viram, por exemplo, alguns filmes onde a pessoa, diante da expectativa da morte, eles se libertam de um monte de coisa sem valor. Aí eles valorizam a vida. Aí eles falam assim: meu Deus, antigamente valorizava coisas tão sem valor. Hoje eu valorizo relacionamentos. Hoje eu valorizo pessoas. Hoje eu não valorizo coisas. Hoje eu gasto meu tempo de forma mais prudente, de forma mais sábia. Mas uma das coisas que a Bíblia também fala é que para os cristãos a morte é lucro, é vantagem. Morrer é vantagem, para o cristão é. Porque a Bíblia fala que quando Jesus veio, Ele tirou de nós o pavor da morte. É por isso que os cristãos entravam nos coliseus romanos cantando de mãos dadas. Sabiam que iam ser mortos daqui a alguns minutos, iam ser destroçados por leões, por ursos, mas entravam cantando. Por quê? Porque Jesus tirou deles o medo da morte. Eles entendiam que a morte já não tinha mais aguilhão. A morte agora era apenas uma porta de uma passagem que nos aproxima de Deus ainda mais. E o apóstolo Paulo diz assim: eu estou em dúvida, não sei o que eu escolho, não sei se eu fico e o meu trabalho produz fruto, ou se eu então parto e vou estar com Cristo. E ele diz: isso é incomparavelmente melhor. Para o cristão a morte é lucro. O livro de Apocalipse diz assim: bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor, porque descansam de suas obras. É para Deus um momento muito especial, a morte dos seus santos. E a Bíblia fala que quando um cristão morre, os anjos é que vêm recolhê-lo, né? Lembra-se da história de Lázaro e do rico? A Bíblia fala que quando morreu Lázaro, os anjos vieram e levaram Lázaro até o seio de Abraão. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, não sei quanto tempo você tem pela frente, mas o certo é que se Jesus não voltar, nós todos vamos experimentar a morte. Não existe chance de você se esquivar dela, não existe. A morte é uma outra coisa pela qual você não pode se esconder. Terceiro lugar, o homem não pode se esconder do juízo de Deus. Este é outro encontro que a gente não vai faltar. Não tem possibilidade de você não estar no juízo de Deus. Ninguém pode se esconder do grande juízo final. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que quando o trono branco for instituído,
A Bíblia diz que a terra e o céu não se achou lugar para eles. Ou seja, se não se achou lugar para a terra e o céu, aonde que nós podemos nos esconder? Não existe moita, não existe parede, não existe quarto, não existe lugar remoto no mundo que a gente possa se esconder, porque a terra e o céu não foram achados lugar para eles. O juízo de Deus é algo pelo qual você não pode faltar de forma nenhuma. Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma única vez, e depois disso vem o quê? O juízo. Passou pela morte, agora você vai enfrentar o juízo. Você vai ter que dar conta de seus atos. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 diz assim: cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta pela Angélica, a Angélica não vai dar conta por mim. Nós vamos ter que dar conta de si mesmo diante de Deus. Vamos ter que assumir as nossas obras, os nossos feitos. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículos 30 e 31, se você quiser anotar para ler depois, a Bíblia fala assim: porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, antes notifica a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque tem estabelecido um dia em que há de julgar o mundo através do varão que destinou, que é Jesus, e disso deu crédito, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a certeza absoluta de que esse mundo vai ser julgado. O apóstolo Paulo, quando estava terminando a carreira dele, ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará naquele dia. Que dia? O dia do juízo. Alguns vão permanecer, meus amados, diante do juízo para serem abençoados. Outros vão aparecer diante do juízo para serem condenados. Há muitos juízos na Bíblia Sagrada. Existe o julgamento das nações, existe o tribunal de Cristo, existe o grande julgamento do trono branco, mas com certeza do juízo nós não vamos escapar. A obra de cada um vai ser provada. Aquilo que nós fazemos hoje, que dizemos que é para Deus, e às vezes todo mundo pensa que é para Deus, isso vai ser provado diante de Deus e diante de todos, e vai ser revelado se aquilo foi feno, foi madeira, foi palha, ou foi o quê? Ouro, prata ou pedras preciosas. Por isso, a gente tem que entender que não existe como se esconder do juízo de Deus. A Bíblia fala que até o inferno vai dar os mortos que nele havia, até o mar vai dar os mortos que nele havia. Não vai haver como se esconder. Se uma pessoa disser assim: eu vou me afogar no mar para fugir do juízo de Deus, até o mar vai dar os mortos que nele havia. Não existe possibilidade de você fugir do juízo de Deus. Por isso, viva a vida, meu irmão, de uma forma que quando você se apresentar diante do juízo, ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado por herança antes da fundação do mundo. E não ouçamos da parte de Deus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Porque esse encontro é inevitável. Não há como se esconder desse encontro. Quarta coisa, meus amados, você não pode se esconder das consequências do pecado. Essa é uma realidade que não pode ser negada. Muitos pensam que pode se esconder das consequências do pecado. A Bíblia coloca que não se pode se esconder das consequências do pecado. Há perdão para os nossos pecados, meus irmãos, mas isso não impede que as consequências do pecado nos alcancem. Você não foi perdoado? Não foi? Você não é uma pessoa perdoada? Mas não vai morrer? Por quê? Porque a consequência do pecado é a morte. Perdoado sou, mas a morte como consequência todos nós vamos usufruir. E assim é. A Bíblia fala: aquilo que o homem semear, isso ele vai
colher. Semeou na carne, colheu corrupção. Semeou no espírito, colheu vida. É desse jeito. E não dá para fugir das consequências do pecado. Quando a gente olha a vida de Davi, por exemplo, Davi teve um caso com Batseba. Ele armou uma tramóia toda para poder esconder o pecado dele. Ele fez de tudo para o marido deitar-se com ela enquanto ela estava já grávida, para que então ele pensasse que o filho era dele. Só que ele não se deitou com a sua mulher, então ele resolveu matá-lo. E porque então ele morreu, Davi o aceita Batseba como se fosse uma viúva necessitando de consolo, mas a gente que lê a história vê que foi uma grande armação, não é? E ele continuou o reinado dele, tudo bem, graças a Deus, né? E tal, as guerras todas sendo feitas. Acho que eu escondi o meu pecado, não tem consequência para mim. Um dia o profeta Natan entra na presença dele e fala assim: preciso que você julgue uma causa. Pois não, tem um homem que tem uma ovelhinha, é uma única ovelhinha, essa ovelhinha dorme com ele, come na mesa com ele, é um animal de estimação que ele mais ama. E tem um outro homem que tem um monte de ovelha, mas esse homem que tem um monte de ovelha ficou de olho na ovelhinha desse que só tem uma. E ele pegou essa ovelha, matou essa ovelha, serviu. O que você acha que deve ser feito com esse homem? Esse homem tem que morrer. E Natan falou para ele assim: é você esse homem. Vai haver consequências, Davi, desse seu pecado. Isso que você fez em oculto vai ser feito na tua casa ao descoberto. Absalão deitou-se com todas as concubinas de seu pai, à luz do dia, numa tenda fora da cidade de Jerusalém. Um irmão cometeu incesto com a outra irmã. Um outro irmão matou o outro irmão. Por que isso? As consequências do pecado, elas nos alcançam. Caim, a Bíblia fala que ele foi o primeiro descendente do homem nascido na terra. Haviam apenas 4 seres humanos vivos na face da terra. Havia Adão, havia Eva, havia Caim e havia Abel. E vocês conhecem a história? Sabe que Caim ficou ciumado porque Deus respondia às suas orações, respondia às suas ofertas, se agradava de suas ofertas. E a Bíblia fala então que estando os dois no campo, Caim matou Abel. Deus pergunta para Caim assim: Caim, onde é que está teu irmão? Eu lá sou guardador do meu irmão. Eu sei, ele que se vire, sei lá. Não sei onde está, nunca vi mais gordo. Ele está perdido aí, algum animal comeu, sei lá. Rapaz, o sangue de teu irmão clama por justiça desde a terra. O sangue dele está falando. Você pensa que você pode se esconder das consequências do seu pecado? Vagabundo você vai ser por sobre a terra agora, por causa desse teu feito. Você vai ser um vagabundo sobre a terra. As pessoas vão ter o desejo de te matar. Não tem como fugir das consequências do pecado. Ananias e Safira não puderam se esconder das consequências de seu pecado. A Bíblia fala que eles compraram um terreno, venderam um terreno, melhor dizendo, venderam por 100 mil, fazendo uma analogia aqui. Aí pegaram 30 mil e levaram para a igreja. Falaram assim: ó, a gente vai dizer que a gente vendeu o terreno nosso por 30 mil. Eles venderam por 100, mas eles guardaram 70 no bolso. Sabe lá o que vai acontecer, a dificuldade que vai ter. Levaram 30 mil e falaram assim: olha, nós vendemos o nosso terreno por 30 mil para receber
o agrado da igreja. Fala assim, puxa, que pessoas despojadas, que pessoas mais dadas, desapegadas do material. Pedro olha para Ananias e fala assim, Ananias, por que mentisses ao Espírito Santo? Por que você não guardou todo o teu dinheiro para você? Guardando para você seria todo teu. Não mentisses a homem, rapaz, mentisses a Deus. Pá! Cai duro, morto. Ananias chega, retirado. Chega a Safira, sua mulher. Ela corrobora a história de seu marido. Não, nós vendemos por 30 mil. Não mentisses aos homens, mentisses a Deus. Pedro fala para Safira assim, aí está os homens que acabaram de carregar teu marido, vão carregar você também. Ele termina de falar isso, ela expira. Pum. Consequências do pecado. O pecado nos alcança, meus irmãos. Quando Moisés estava para conquistar a terra prometida, as tribos se ajuntaram à margem do Jordão. Era só atravessar o Jordão e conquistar a terra. 2 tribos falaram assim, nós não vamos à guerra, nós vamos ficar desse lado de cá. Moisés falou assim, se vocês não entrarem com seus irmãos na batalha, o teu pecado te achará. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que isso aqui é sério. Você pensa que a desobediência vai ficar sem consequência? Você pensa que a mentira vai ficar sem consequência? Você pensa que aquilo que fazemos em oculto vai ficar sem consequência? Engana-se, meu irmão. O pecado nos acha. A pior das consequências é a morte espiritual. É o afastamento de Deus. É a separação eterna de Deus. Mas pastor, o que eu faço, pastor? Eu vou dizer para o senhor a verdade. Eu vim semeando só na carne. Você vai colher o que você plantou. Mas a partir de hoje, comece a plantar no Espírito. Para começar a colher vida. Para começar a colher o que é certo. Nunca é tarde para você começar uma semeadura abençoada. Para poder tirar da tua vida aquela semeadura maldita. Porque você não pode se esconder das consequências do pecado. 5º lugar, nós não podemos nos esconder do tempo. Vocês já perceberam como as pessoas, elas tentam se esconder do tempo? Você quer dar um elogio para uma pessoa, depois de 10 anos que você a encontra, você fala para ela assim, puxa, você não mudou nada. Você está ainda mais bonito do que há 10 anos atrás. A gente tenta driblar o tempo. E para driblar o tempo a gente usa todos os tipos de subterfúgios, não é? A gente faz plástica, vai esticando. Já viram gente que tem um olho bem redondo? Faz tanta plástica que começa a ficar japonês, né? Que luta inglória é a luta contra o tempo, meus irmãos. Que luta, que perda de tempo é a luta contra o tempo. As rugas virão, os cabelos brancos virão. Não estou dizendo que você não deva melhorar sua aparência, não é? Mas às vezes acaba se gastando aquilo que é tão importante em outras áreas, numa luta em glória que não vai resolver nada. As marcas do tempo, elas aparecem. As rugas chegam para todos nós. O tempo nos envelhece. Você começa a envelhecer desde o dia que você nasce. Não existe como você se esconder do tempo. O tempo nos alcança. Ele mostra as suas marcas. Ele imprime em nós os seus traços todos. Não se pode fugir do tempo. E em 6º lugar e último, meus irmãos, e isso aqui é bastante preocupante.
a Bíblia fala que você não pode se esconder da verdade. O Senhor Jesus, ele falou assim: pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Nada. Aquele pecado cabeludo, difícil, que você fala assim: eu fiz e ninguém viu, você pode ter certeza, ele vai ser revelado, ele vai. Não existe nada oculto que não venha a ser conhecido. Foi Jesus quem disse isso. Vai ser conhecido. Não existe nada. Eu lembro quando eu era mais jovem, levava os meus filhos para brincar na Praia de Santos, e a gente levava uma bola, e a gente pegava aquela bola e escondia na água. Então eles perguntavam: pai, cadê a bola, pai? Eu falava assim: não sei. E eu ficava segurando aquela bola, mas aquela bola fazia força para cima, e chegava um momento que não dava mais para segurar. Ela tem que eclodir, ela tem que se manifestar. Então quando eu tirava a mão dela, ela plá. A Bíblia fala assim: mas Deus manifesta a sua ira àqueles que detêm a verdade pela impiedade. As pessoas estão pegando a verdade e tentando ocultá-la. Mas vai haver um dia em que aquilo que é verdade vai ser revelado. E a verdade a nosso respeito, por pior que seja, vai ser revelado. Não tem como você fugir da verdade. A verdade vai se manifestar. E aí você diz assim: pastor, eu tenho coisas que não gostaria que fossem reveladas. Então revele você para Deus. Tome a iniciativa de revelar para Deus. Fala assim: Senhor, tem algumas coisas que fiz e eu quero revelar ao Senhor. Porque confissão, meu irmão, nada mais é do que você antecipar o juízo. É você falar assim: Senhor, vamos acertar as contas agora. Vamos já colocar as coisas nos seus pingos nos is. Eu fiz, Senhor, me envergonho. Eu fiz, Senhor, e peço que o Senhor, por favor, me perdoe. Porque quando isso acontece, meus irmãos, aí então, isso é lançado no mar do esquecimento. Mas se a verdade a seu respeito, ela fica oculta, aquilo que é, vai ser revelado. Isso de dizer que ama quando não ama, vai ser revelado. Isso da gente chegar e assumir personagens vai ser revelado. Isso da gente colocar máscaras de espiritualidade vai ser todas reveladas. Assuma hoje a verdade a seu respeito, meu irmão. Mas pastor, não existe um lugar onde a gente possa se esconder então? Existe um único lugar aonde você deve se esconder. No Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, Ele é meu baluarte, meu escudo broquel. Se você quiser se esconder, o melhor lugar para se esconder é você se esconder em Deus. Você quer se esconder num lugar eficaz? Porque o lugar onde a gente deve se esconder é do mundo que faz com que a gente viva uma vida de hipocrisia. Esconda-se em Deus. Aquele que se esconde em Deus descansa. Aquele que se esconde nas suas máscaras vai ser revelado. Seu pecado o alcança. Ele vai ter que participar do juízo dando contas de si mesmo. Ele não consegue fugir dos olhos de Deus. A verdade vai transparecer. Mas aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Qual que é o meu convite a você nessa noite, com essa palavra que nós tivemos aqui? Meu irmão, a Bíblia nos convida a viver a verdade. A Bíblia fala assim: fale cada um a verdade a seu irmão. A Bíblia nos convida a viver uma vida em que a gente se aproxime, por exemplo, do juízo com gozo, onde a gente chega no juízo para receber galardão, onde a gente se apresenta diante de Deus
para que manifestas sejam as nossas obras, porque foram feitas em Deus. A Bíblia fala assim: aquele que é da luz, ele vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque as suas obras foram feitas em Deus. Mas aquele que é das trevas, não vem para a luz, porque a luz faz o argumento das suas obras. A luz questiona quem ele é. O chamado que nós temos hoje, meus amados, com essa palavra é viver sem máscaras. Viver sem máscaras. A gente aprende a viver com máscaras. A gente é assim. A gente fala, a gente cria máscaras de educação, não é? Não cria? A pessoa coloca uma roupa, aí fala assim: tô bonito, tá lindo. Mas lá por dentro você fala assim: que coisa mais ridícula, que coisa mais ignóbil. Não é assim? Nós aprendemos. Vocês já viram, por exemplo, mulheres quando saem de festa, né? Cumprimentam o anfitrião e falam assim: nossa, que festa maravilhosa. Olha, foi a melhor festa que nós já tivemos esse ano. Puxa, que beleza. E tal. Aí entra no carro e fala assim: nossa, graças a Deus estou indo embora. Nossa, uma fome aqui. Leva a gente para uma lanchonete rápida. Nós somos cheios de máscaras. É claro que existem verdades que não precisam ser ditas. Com a minha esposa eu tenho adotado da seguinte forma: ela veste uma roupa e ela fala assim: bem, você gostou? Quando eu não gosto, eu falo para ela assim: você gostou? Se você gostou. Eu não gostei. Não acho adequado. Não acho pertinente. Ou acho pertinente, ou acho adequado. A gente tem que aprender a viver sem máscaras. A gente tem que dizer que ama quando ama. Vamos ficar em pé. Não vou falar mais nada, chega. Meu Deus, meu Pai, existe uma diferença entre conhecimento e percepção. Porque o conhecimento está no nível da alma. A percepção está no campo do espírito. Ajude-nos a perceber que a Tua presença está em todo lugar. De que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ajude-nos, meu Deus, a antecipar o juízo, confessando diante de Ti os nossos maiores pecados. Sejam eles de que nível for, de que espécie for. Ajude-nos a antecipar o juízo, Senhor, para que todos esses meus pecados não precisem ser revelados lá no dia do juízo. Porque a verdade de quem eu sou, a verdade de quem Tu és, toda ela vai ser revelada diante daquele de que ninguém pode fugir e havemos de prestar contas. Ajude-nos a viver na verdade, Senhor. Ajude-nos a sermos sinceros. Como a Tua palavra diz, cada um fala a verdade a seu irmão. Ajude-nos a andar, meu Deus, nesta condição. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Porque não se pode fugir de Deus, não se pode fugir da morte, não se pode fugir do juízo, não se pode fugir das consequências do pecado, não se pode fugir do tempo. E não se pode se esconder da verdade. Tudo aquilo que há em oculto há de ser revelado. Tudo aquilo que há em oculto há de ser revelado. Nós queremos nos esconder no Senhor. É em Ti que nós queremos nos esconder. Queremos nos esconder da hipocrisia do mundo, Senhor. Queremos nos esconder da mentira que no mundo existe, na mentira dos relacionamentos, na mentira das máscaras que muitas vezes nós tomamos e colocamos, dos papéis que nós assumimos. Vivemos a vida como se fosse um grande teatro, vivemos a vida como se fosse um grande palco. Ajude-nos, meu Deus, que nós venhamos assumir a verdade a nosso respeito.
para que tu sejas glorificado, para que o teu corpo seja abençoado. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. A mensagem que acabou de ouvir foi pregada na comunidade cristã Graça e Paz, em Catanduva, na rua 7 de setembro, 890. Se quiser entrar em contato com o pastor Nilson, ligue 17 99165 5167 e tire suas dúvidas. Nossos cultos na comunidade cristã Graça e Paz de Catanduva acontecem sempre nas terças, culto de oração, quintas, estudo bíblico e aos domingos, culto de celebração. Venha cultuar conosco.